Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Mente de Ouro. Hoje estou com o promotor Amorim. Olá, doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então, doutor, eu gostaria de que tu contasse um pouquinho para o nosso público quem tu és, da onde tu veio, onde tu estudou, quais são as tuas origens, para entender a tua trajetória profissional. História longa. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou natural de uma cidade histórica, interiorana, chamada São José do Norte. Ela fica no litoral sul, perto de Rio Grande. Cidade histórica, lá se travou guerras durante a Revolução Farroupilha, batalha, etc. E criado lá, nascido e criado lá até os 18 anos. Né? Se é para contar a história, vamos contar toda. Eu queria ser jogador de futebol, cheguei a jogar até no Botafogo do Rio de Janeiro, na categoria de base. Mas aí tive que desistir para estudar, preferi estudar. Aí estudei na PUC, em Porto Alegre. Formei em Direito na PUC em 1989 para 90, 89-2. Advoguei durante 2 anos, todas as áreas. Tribunal do Júri, cível, área de terra, propriedade, posse, uso capião, muito, que tem no interior, né? Uhum. E fiz 2 concursos para promotor. No primeiro, quase gabaritei a prova de direito, mas fiquei no português. Por incrível que pareça, eu tenho um bom português, mas subestimei. Sim. A prova de português do Ministério Público é muito difícil. E passei no segundo concurso em 1991. Passei nesse concurso e fui designado promotor ainda com 25 anos de idade, para 26, né? Um menino ainda. E daí rodei o Rio Grande, rodei por Criciúmal, lá perto da tua terra lá. Sim. Lá no noroeste. Foi a minha primeira cidade. Passei por Farroupilha, aqui na Serra, passei por Soledade, estive em Mostardas, que é perto da minha cidade, que é litoral sul, em Palmares do Sul, Camaquã, que eu ia esquecendo também, Novo Hamburgo, onde eu estive por 10 anos, e agora em Porto Alegre. Essa é mais ou menos a trajetória, assim, resumidamente. Entendi. E eu gostaria que tu me contasse, assim, o que hoje o doutor vê de diferença do que era quando o doutor se formou na questão dos alunos e dos estudantes de direito, e inclusive até mesmo dos próprios concurseiros da época, para os dias atuais. É importante essa pergunta. Eu tenho para mim, não sendo saudosista, que o ensino jurídico tinha mais qualidade, porque embora hoje os professores sejam muito preparados no sentido de ter uma trajetória acadêmica, mestrado, doutorado, antigamente tinha muito profissional dando aula, promotor, juiz, advogado atuante, então eles traziam também a prática. Hoje a coisa está mais teórica. E com relação aos alunos, o concurso público virou um emprego. Antigamente era um sonho. Eu, por exemplo, com 17 anos, no 2º grau, eu já sabia que eu queria ser promotor de justiça do Tribunal do Júri. Isso hoje é muito raro. Hoje o camarada quer ser funcionário público, ganhar um salário de 20 e poucos mil por mês. Se ele vai ser promotor, juiz, defensor público, para ele não importa. E o que acontece? Nós temos tendências. O sujeito tem uma mente de promotor e passou no concurso para juiz. Tem uma mente de juiz e passou no concurso para defensor. Depois, quando ele vai exercer a profissão, isso acaba dando alguns problemas, porque não há uma identidade entre a criatura e a carreira que ela acabou, não digo escolhendo, mas onde ela acabou passando e sendo nomeada. É a problemática, né? E a educação como um todo no Brasil, a meu ver, ela caiu muito, a educação fundamental, ela caiu muito porque hoje há muita militância na escola, muita coisa que não é propriamente ensino. Antigamente se ensinava matemática, português, geografia, história. Hoje é muita ideologia na escola e isso tira o tempo de ensinar os alunos. Eu vejo isso pelos meus estagiários. Sim. Na grande maioria dos estagiários de hoje, eles têm menos qualidade que os estagiários que eu tinha em Novo Hamburgo há 15 anos atrás. E essa qualidade o doutor verifica tanto numa questão material, de direito material, quanto processual, quanto até mesmo no português. O direito processual a gente aprende mesmo na prática. Essa que é a verdade. Você aprende na faculdade, mas você é advogada, sai da faculdade, vai fazer uma audiência, às vezes não sabe nem direito onde vai se sentar. Isso acontece com todo mundo. Sim. Né? Aí você aprende na prática. O direito material, sim, eu acho que ele é mais teórico, você aprende na faculdade.
E tu fizeste uma terceira pergunta sobre... A questão do português. A questão do português é horrível. Tá horrível a situação. Tá muito difícil. Eu lhe questiono porque eu também faço seleção de estagiários e não somente estagiários, né? E às vezes eu pergunto, tenho um questionamento de noção básica, por exemplo, quando se aplicaria um embargo de declaração? E mesmo que o processo em si a gente vá aprender na prática, e realmente a gente aprende, tanto estratégias processuais, nunca a gente sai da faculdade sabendo isso, mas o básico, né, a gente tem que sair da faculdade sabendo. O básico é da faculdade. Até mesmo porque senão tu não vai passar nem na prova da OAB. Exato. Né? Então eu vejo assim essa ausência, né, de conhecimento básico, né, do início ao fim, né, saber o que é um processo do início ao fim, quais as fases processuais, quais são as peças cabíveis dentro do básico, né? Então isso acaba faltando. E você vê assim, olha, eu fico impressionado com alunos do 8º, 9º semestre de Direito que não sabem escrever. Sim. Não sabem pontuar, não sabem colocar uma vírgula, não sabem fazer uma concordância verbal, assim, coisas básicas. Eu fico sinceramente impressionado. Não sei se também a questão das telas hoje, né? Uhum. Pessoal muito no celular ao invés de abrir livros, né? Uhum. É uma soma de fatores, creio eu. A leitura viciada dentro de outras inteligências que acabam fazendo redações ao invés de tu elaborá-las, né? Acredito que isso com o tempo possa, sim. Na verdade, muito vantajoso ter, né? Mas aquilo tem que ter um equilíbrio, né? Utilizar da maneira correta, sem que haja uma alienação, né, das pessoas em razão disso. Porque tu me perguntaste, eu não quis fazer um histórico longo da minha vida. Sim. Eu sou filho de um servidor da justiça e de uma dona de casa. Uhum. A minha mãe semi-analfabeta, viva ainda. O meu pai, já falecido, era um autodidata, que tinha a 5ª série, mas que lia muito. Quando eu nasci, eu ganhei uma coletânea. Está lá a data, 15 de janeiro de 66. Essa coletânea pertence ao menino Eugênio Paes Amorim, tal. E tu olha só, numa casa muito pobre, eu aprendi a falar espanhol com 8 anos. Uhum. Eu falo espanhol fluente, nunca fui à escola. Se tu me perguntar regras de espanhol, eu não sei as regras, mas eu sei falar. Sim. E com 9, 10 anos, eu tinha lido a Ilíada e a Odisseia de Homero. Os poemas de Homero, essa questão de Troia toda, do Aquiles, que virou filme. Por um rancho pobre no interior do mato, eu tinha lido isso com 10 anos. Isso foi um diferencial na minha vida depois, mais tarde. Não tenha dúvida. Ler é fundamental. Sim. Ler, porque eu vejo também, me estendendo aqui na resposta que eu te dou, os advogados muitas vezes também apresentam, não só jovens advogados, apresentam problemas nas petições, na forma de se expressar verbalmente. Por isso que as escolas, os cursos proliferam também. Curso para advogado, curso para promotor, etc. Perfeito. O doutor referiu lá no início da nossa conversa que você foi nomeado com 25 anos, né, no seu concurso. Como foi assumir esse cargo tão jovem? Tu está fazendo ótimas perguntas. Parabéns. Obrigada. Eu sou muito acostumado aí em programas de entrevista e coisa, e está muito bom. E essa pergunta é fundamental, porque é muito jovem. A ideia que eu sempre tive é assim, quem é bom já nasce feito, se o cara é bom já tem que aproveitar ele cedo, de uma vez, mas eu era absolutamente despreparado em termos de inteligência emocional. Demorei um bom tempo para amadurecer como promotor, o homem demora para amadurecer como homem, e eu como promotor também demorei um bom tempo para amadurecer. Comprei muitas brigas que não precisava nos primeiros anos, coisas que eu podia ter feito com mais estratégia. E vou te dizer que, olha, foi lá por uns 30, 35 que eu comecei a ter uma maturidade compatível com o cargo. Esse é um problema, mas de outra parte, hoje exigem 3 anos de advocacia, que na prática não são 3 anos de advocacia, mostra que fez 5, 6 petições, que assinou junto, e 3 anos não muda muita coisa. Sim. O que muda é que o bom profissional, nesses 3 anos, vai ter sucesso como advogado e abandona a ideia de ser promotor. E vai advogar. Sim. Ou seja, vai ganhar dinheiro. Sim. Compreendi. Dentro da sua trajetória, o senhor falou que com 35 anos o senhor adquiriu essa experiência. Então, foram 10 anos de experiência e prática ali para o senhor ter inteligência emocional. Mas para aqueles concurseiros que hoje, ou até mesmo especificamente, promotores que estão assumindo tão jovens quanto, o que eles poderiam fazer
para já, obviamente, vai ter a necessidade da experiência, mas talvez irem um pouco mais preparados emocionalmente? Olha, uma coisa que me prepara muito emocionalmente hoje, né, hoje eu estou com 57 anos, já há algum tempo, é a religião. O sujeito tem que estar em sintonia com Deus. Se ele é católico, se ele é evangélico, o que ele é não interessa, né? Eu sou cristão católico e essa sintonia com Deus é um momento, tu vai na igreja, é um momento que tu senta, que tu mostra, te mostram que tu não é tão grande, que tu tem que ser um pouco mais humilde, porque o cargo nos deixa grandes demais e às vezes nos faz arrogantes e prepotentes. Isso é uma coisa que passa com quase todas as autoridades e eu já passei por isso que eu te falei, faltava inteligência emocional. E com relação aos concurseiros, eu acho que sempre esse autoconhecimento, que pode derivar também de livros. Você lê um livro do imperador Marco Aurélio, por exemplo, eu me esqueci o nome, o imperador romano, né, que fala sobre o autoconhecimento. Você pode estudar budismo, que é muito mais que uma religião. O budismo é uma filosofia de vida. O importante é o indivíduo se conhecer, ter serenidade e não se sentir maior do que o cargo dele, do que a vida que ele vai levar. Tem que ter porque ele vai ser um servidor público. E um servidor público tem que olhar o público como o seu empregador. Não é o contrário. Sim. Então, basicamente, em resumo do que tu disse, é importante que as pessoas busquem desenvolvimento pessoal, não somente deter o conhecimento jurídico é suficiente, por exemplo, para trabalhar no tribunal do júri. São outras formas de comunicação, como até antes nós conversávamos sobre isso, as expressões corporais, até a persuasão, que oratória. Oratória, comunicação, né? No sentido de ter um profissional que vai enfrentar, não que não vai enfrentar desafios, né? Mas que esses desafios serão enfrentados de uma forma mais sábia. E sempre com no Tribunal do Júri em especial, eu digo, como lida com o povo, né? Não é com o juiz dito togado. O promotor de justiça, o advogado também, quem atua com o povo no Tribunal do Júri, tem que ser muito simples, muito singelo, assim, muito humilde. Não pode tratar o jurado na vertical, como se fosse superior, porque ele não vai... Tudo é comunicação. Isso aí entra aqui PNL, por exemplo. PNL é fundamental para nós, para o advogado, para quem atua no direito. Conhecer os canais de recepção da informação, aquela história do visual, do auditivo, do sinestésico. Um curso de PNL eu indico para qualquer pessoa da área jurídica, acho que até para a vida, até para os relacionamentos. Sim. É bom. Então, essa preparação mental, ela é fundamental, além da preparação jurídica, a preparação cultural. A preparação mental é fundamental. Adentrando até esse ponto que tu referiu da PNL, até das formas cognitivas que as pessoas têm ao receber informações, isso se aplica muito, por exemplo, para os jurados, no sentido de tu saber como que tu vai utilizar isso, tom de voz, né? Se é uma pessoa mais auditiva, tu tem que utilizar tons de voz diferentes durante a tua narrativa, a tua argumentação, talvez trazendo questões mais visuais, provas para plenário, dentre outras formas que tem, né, de convencimento. Eu te pergunto como que ocorre essa preparação antes do júri, se tu, ao analisar, ao ler, com toda a experiência que hoje tu já tem, tu sabe qual o crime é, tu já consegue desenhar isso antes de entrar, ou se é mais assim, agora, com toda a tua experiência, vai mais na hora? Isso é importante. Mais uma pergunta que tu fizeste que é muito importante para o jovem. Até hoje, há pessoas que falam que o Tribunal do Júri é improviso, que é oratória. Tu chega lá, eu sou um cara eloquente, desde cedo, falo bastante, falo bem, mas não é. O Tribunal do Júri, como qualquer outra área, como um processo, vamos supor, tu é advogado, tu atua num processo civil, de família, tu vai ter uma estratégia para aquele processo. O Sun Tzu, na Arte da Guerra, que é um livro fundamental que eu sempre recomendo, dizia, sem estratégia não há vitória. Então, faz parte isso aí. Leitura corporal. Há livros de leitura corporal, eu conheço, indico. Mas você pode também ser, como é que eu diria, pragmático nisso. Você aprende repetindo. Júri se aprende muito repetindo. Então, eu consigo fazer a leitura dos jurados, alguns promotores experientes como eu conseguem fazer uma boa leitura dos jurados, a ponto de, quando sentam os 7 jurados,
você já tem mais ou menos uma ideia de quais os jurados que vão condenar e quais os jurados que não vão. É impressionante como a gente adquire isso, mas com o passar do tempo. Isso aí não é para 20 e poucos anos. E aí você trabalha desse modo que tu falaste. Eu vou oscilar tom de voz para chamar a atenção do auditivo. Eu vou mostrar um vídeo para chamar a atenção do visual, né? E eu não posso, em regra, tocar no jurado, senão eu dava um abraço no sinestésico. Sim. Mas é fundamental isso aí. Esse preparo de comunicação. O poder da comunicação é muito forte. Sim. Eu sou professor de oratória. A oratória hoje, que não vale só para o júri, por exemplo, se tu vai fazer uma sustentação oral no tribunal, num processo de outra natureza, tu vai precisar ter noções de oratória. A oratória, que envolve as formas corporais, os tons de voz, caminhar ou não, distâncias de fala, perto, longe, ela é estudada desde Creta, antes da Grécia Antiga, antes da Grécia Clássica. Isso vai dar 3.000 anos para trás ou mais. Sabe o que mudou a oratória de Creta para hoje? Nada. Imagino. É a mesma linha de construção. Aquilo que Cícero falava lá em Roma, um dos maiores oradores da humanidade, lá no passado distante, é o mesmo modo com que eu vou me expressar no tribunal do júri hoje. Então eu recomendo muito a quem quer atuar no tribunal do júri, ou aos advogados em geral, jovens advogados, estudar oratória. Oratória, PNL, né? Não pode se limitar ao direito. Os profissionais mais limitados são os que ficam apenas no campo do direito. E a leitura corporal é fundamental, há livros de leitura corporal. Sim. Eu gostaria de te questionar, assim, para quem gostaria, não somente como promotor, até mesmo como advogado em plenário, um criminalista, quais seriam as características de personalidade que essa pessoa ela deve ter? E se ela não tiver essas características, provavelmente aquele local não é o local para ela trabalhar. Sabes que eu escrevi um artigo que saiu agora no jornal local em Novo Hamburgo sobre advogados no júri. Mais ou menos nessa linha da tua pergunta. Sim. E eu falo das espécies de advogado. O advogado que chega lá e quer brigar com todo mundo, quer gritar. O advogado preparado, que é técnico, que faz uma coisa metódica. E eu vou dizer uma coisa, o jurado não gosta da confusão. O jurado não gosta da grosseria. O advogado que chegar lá num plenário com muita grosseria, o que não impede que às vezes haja, porque o ambiente é quente. Sim. Às vezes tem uma altercação, isso aí é natural, mas não pode fazer daquilo um modo de atuação. Né? O próprio Dr. Jean Severo, que é famoso por gritar, por brigar no júri, quem for analisar a carreira dele, e eu analiso, ele já está mais sereno. Se ele vier aqui, pode dizer que eu falei dele e perguntar para ele que ele está mais sereno. E eu o aconselho, às vezes, a fazer isso, porque às vezes perde pontos. O advogado tem que estar preparado, como promotor. Primeira coisa, ele tem que estudar o processo, completamente. Tem que ter o domínio do processo. O que dá mais segurança para um profissional no tribunal do júri é ter o domínio do processo, saber onde estão as provas, saber onde estão os depoimentos, onde estão as coisas. E depois ele tem que ter uma oratória boa, não precisa ser um eloquente. Se ele souber conversar com os jurados, ele pode ser um sujeito mais tímido. Ele transmitindo o que ele sabe já está bom. Se ele for um eloquente, melhor. Mas a eloquência Deus deu para poucos. Sim. Infelizmente. Ou felizmente. E eu diria, repito, né? Simplicidade. Humildade, respeito. Muito respeito com os jurados, respeito com a outra parte. E como às vezes tem uma briga ou outra, uma treta, como dizem, também não pode se submeter a ser humilhado, né? Ninguém vai para um plenário para ser humilhado, então às vezes tem que responder. Perfeito. Trazendo, né, essa questão de casos mais acalorados, eu lhe questiono sobre os casos que têm mais repercussão na mídia, né? Temos alguns casos que têm mais repercussão. E eu te questiono como é trabalhar com esses casos. Esses casos, veja só, eu estou designado para o caso Kiss agora, para o segundo júri do caso Kiss. E eu trabalhei aqui em Novo Hamburgo no caso Beatriz. O caso Beatriz foi famoso aqui faz 19 anos, né? Tu era menina.
Nem sabes disso, certamente. O caso Beatriz foi muito famoso. Sim. O marido, classe média alta, matou a mulher, queimou-a viva lá no Santuário das Mães, lá em cima. E foi um caso muito famoso em que a Fevale ficou lotada por 3 dias de julgamento com 500 pessoas assistindo numa porta giratória. Entrava a gente, saía a gente. E eu conduzi o caso. Eu trabalhei no caso Eliseu Santos, que é a morte do secretário de Saúde de Porto Alegre, transmitido pelo YouTube. E mais uns 2 ou 3 casos de muita repercussão. O da Kies é, evidentemente, o júri de maior repercussão de todos os tempos. Sim. Tem que ter mais cuidado. Mais repercussão, mais visibilidade, transmissão no YouTube, muita gente assistindo. Mais cuidado ainda para quê? Para não fazer a coisa errada, para não ser grosseiro, para não ser estúpido, para não se mostrar despreparado. Ou seja, eu tenho que estudar mais. E eu tenho que ter mais autocontrole. É preciso ter muita inteligência emocional nesses casos. Fundamental. A mídia em si e o entendimento das pessoas afeta o profissional nesse sentido? Mexe com a vaidade da gente. Isso aí é inegável. O profissional do júri todo é vaidoso. Quem disser que não é mentiroso. Está mentindo. Vaidoso todos nós somos, aliás, mas numa certa medida o profissional do júri ele é um pouco mais vaidoso do que os outros ramos do direito. Porque ele fala em público, é ao vivo, eu não tenho delete, né? Sim. Se eu falar, tu pode editar o vídeo aqui, ó. Sim. Lá no júri não tem. Sim. Falei uma bobagem, vou pagar por ela. Sim. Então tem que ter esse cuidado redobrado, né? Com tudo que vai falar. E afeta, eu tinha esquecido a tua pergunta, afeta nesse sentido. Se você não souber, de novo, vamos trabalhar a inteligência emocional. Se você não souber segurar o monstro da vaidade que existe dentro de todos nós, você vai botar os pés pelas mãos. Então, essa é a afetação que eu penso que exista. A questão da vaidade. E nós temos que cuidar disso. Eu, com 20 e poucos anos, não sabia cuidar disso. Sim. Hoje eu estou aprendendo ainda. Sim. Porque tem uma coisa que eu gosto de dizer. O homem pode nascer inteligente em certa medida, o homem e a mulher. O homem adquire cultura, na medida do que ele lê, do que ele experimenta. Mas sabedoria, a gente passa a vida inteira buscando. E se alcança uma parte dela, é quando já está perto de ir embora. Sim. Perfeito, compreendo. Gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre o que a gente falava anteriormente de iniciar a gravação, sobre o olhar que o promotor também tem com a família da vítima. O quanto a gente vai entrar novamente na inteligência emocional, mas eu acredito que a inteligência emocional ela é um norte muito importante. Então, em que pese a gente tenha referido várias vezes, é importante que se refira. E que o promotor ele não tem só olhar para a vítima e para a família da vítima, mas também para a família do acusado, que também vai estar ali, vai estar em uma situação de vulnerabilidade. E então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre. Todo mundo está vulnerável aí. Essa é uma questão interessante. Por quê? O promotor tem uma relação com a família da vítima muito estreita e que não consegue, muitas vezes, eu não consigo, deixar apenas no campo profissional. A gente termina um júri, o réu condenado tira uma foto com a família da vítima. Eles ficam felizes com a condenação, mas a vítima não volta. Né? Então, assim, impede um segundo luto, como eu gosto de dizer, que seria o luto da injustiça, de ver o assassino do seu filho solto. Eu tenho meu nome dentro de muitas bíblias de mãe de vítima. Eu sou amigo de familiares de vítima, amigo pessoal hoje. Eu tenho um casal, famoso caso Carrano, que foi muito repercutido em Novo Hamburgo. Aí nós vamos mais para trás ainda, foi em 99, 2000. Foi em abril de 2000, olha aí, faz 23 para 24 anos. O casal mora em Sapiranga. O seu José Carrano, é um uruguaio, e Dona Ede. São meus amigos. Vou lá, como churrasco com eles, durmo na casa deles. Então, em alguns casos, a gente não consegue sequer desprender o homem do cargo. E o emocional muito forte, a gente se sente muito responsável. Por exemplo, se eu perco o júri e o réu é absolvido, eu sofro muito. Sim. Sofro muito por aquelas pessoas. Não porque eu perdi, mas por aquelas pessoas. E se eu consigo condenar, eu tenho o alívio do dever cumprido e daquelas pessoas também terem alcançado justiça, porque os próprios pactos internacionais dizem claramente os familiares das vítimas têm o direito à condenação do culpado. Aí nós vamos passar para o outro lado, a condenação do culpado.
O promotor nem sempre acusa. O promotor, se entender que a prova não é suficiente para condenar ou se houve uma situação de legítima defesa, ele pede aos jurados que absolvam o réu. Não há debate, o promotor e o defensor concordam, o réu é absolvido. Mas e quando eu acuso e tem ali um réu bandido com 4, 5 homicídios, como eu tive agora semana passada, mas tem uma mãe chorando lá que não é culpada dos homicídios do filho, que não criou o filho para aquilo. É claro que a gente também sente a dor dela, uma medida menor que a dos familiares da vítima, mas também sente. O júri é um palco de lágrimas, é um palco de tormentas sentimentais. Eu sempre digo, uma figura que eu criei, eu sou um criador de figuras que, se o júri tivesse um fundo musical, seria um tango argentino. Pelo imenso sofrimento que desfila pelo aquele tribunal. Tanto de parte das vítimas, como de parte dos réus e seus familiares. Daí a importância de, mesmo eu sendo promotor, mesmo eu acusando, mesmo eu sendo um promotor famoso por ser muito duro, e sou, e o promotor tem que ser duro, a importância de nós termos uma advocacia forte e uma defensoria pública forte no tribunal do júri para fazer o contraponto democrático àquilo que faz o promotor. Perfeito. Doutor, se tu não fosse promotor de justiça e tu estivesse te formando em direito atualmente, tu ainda escolheria a mesma profissão e a mesma área de atuação? Não. Por quê? Porque hoje em dia nós temos uma fiscalização correicional, digamos, uma fiscalização dos nossos atos que nos tolhe de trabalhar. O promotor usa uma figura de linguagem em plenário. Outro dia eu usei uma figura de linguagem. O advogado brigava muito comigo e eu disse: o senhor parece um poodle latindo para um pitbull. Olha o que eu disse, é só uma figura de linguagem. Eu não estou chamando o advogado de cachorro. Sim. O advogado nem reclamou, o advogado é meu amigo. Estou respondendo no procedimento administrativo por isso. Hoje se responde por tudo. E eu não faria de novo concurso por isso. Pela questão do Ministério Público, do júri, claro, eu faria tudo de novo. Mas eu, no campo jurídico, eu seria diplomata. Eu gosto muito de viajar, gosto de línguas estrangeiras, falo espanhol, falo italiano, não aprendi a falar inglês ainda, mas seria diplomata, que é um concurso que dizem que não é tão bem em termos de remuneração, é muito difícil, mas é uma vida, né? Uma vida fora, uma vida... O Brasil está muito difícil. Eu, se fosse jovem, eu sairia. Está muito difícil o Brasil. Eu acho que o jovem que tem a oportunidade de viver... Ainda ontem eu conversava com um promotor amigo meu numa confraternização e discutindo sobre viagens. Aí um diz Nova York, o outro que gosta de praia, Maldivas, não sei o quê, e ele dizia assim: Europa, Europa, Europa. E eu concordo com ele. Sim, compreendi. Dentro da sua carreira, não sei se o doutor poderia, já mencionou alguns casos aqui, mas assim, qual foi um caso, não necessariamente que o senhor precise referir os nomes das partes envolvidas, mas assim, que o senhor teve mais dificuldade técnica e como que esse caso te marcou, no sentido de tu pensar ali numa situação para resolver aquela situação técnica dentro de um processo, porque hoje, dentro da advocacia ou dentro das carreiras jurídicas, é o que a gente enfrenta, né? Situações que o processo, de regra, ele segue um rito, ele segue um procedimento, mas às vezes o processo faz assim, e a gente, como advogado, tem que aprender tanto para ir para cima quanto para baixo e aos poucos ir levando as provas e tudo que vai acontecendo e que às vezes a gente não prevê, como o depoimento de uma testemunha, que pode ter sido visto anteriormente, mas acaba indo para um outro lado. E eu lhe questiono qual foi assim, a sua maior dificuldade, desafio dentro de toda a sua experiência. Eu estou impressionado, preciso registrar, né? Que tu está fazendo essas perguntas e elas não estão anotadas. Não. A entrevista está espetacular. Olha, eu já dei entrevista para Lauro Quadros, para Lazia Martins, para muita gente. Tu está de parabéns. Está de parabéns. Está com um papel em branco em cima do colo aí. E essa pergunta é fundamental. Porque o processo oscila. Falaste tudo. Sim. Às vezes dentro do júri, no plenário. Eu digo isso nos meus cursos, que eu sou professor de júri. Tu tá com um desenho, um panorama, um mapa, é como se estivesse numa estrada, andando num asfalto, e daqui a pouco aparece um lodão, assim, ó. Exato. E aí tu tem que ter um 4x4. Exato. Então, eu gosto muito de metáforas.
Tu tem que ter plano A, plano B, plano C. Tu tem que estar sempre preparado para um imprevisto dentro do processo, e acho que para o advogado também, em geral, em qualquer tipo de processo. E eu tive um caso muito difícil, o caso mais difícil que eu trabalhei na minha vida, dos que eu me lembro de repercussão, foi esse caso de Novo Hamburgo. O caso da morte da Beatriz Helena, o réu Luiz Henrique Sanfelice. Por quê? Esse caso dava voltas e reviravoltas, exatamente como tu fizesse o gesto aqui, ó, durante todo o processo. O processo durou 2 anos e meio, com o réu preso, todo esse tempo. E o processo era um processo de prova indiciária. O que é prova indiciária? Não tenho prova direta, não tenho testemunhos que viram matando. Eu não tenho testemunhas que viram o réu comprando a gasolina para tocar fogo. Eu tenho indícios. Eu tenho circunstâncias. O carro do réu foi visto próximo do local do crime, que é um local ermo, 3 dias antes. O réu planejava um álibi no seu computador antes de matar. Às 10 horas estarei comprando maçãs. Quer dizer, é uma prova que não é robusta como uma prova direta. E nesse caso, o promotor de justiça, ele é um costureiro. Ele tem que juntar tudinho, as provas, para conseguir a condenação. Aquela condenação ocorreu por 5 votos a 2. Para quem diz que a mídia influencia para condenar, o que eu discordo, é muito trabalho acadêmico dizendo isso hoje, trabalho de conclusão. Tanto que ali deu 2 votos e a mídia carregou o tempo inteiro contra o réu. E eu perdi 2 votos dos 7. Foi consideravelmente apertado, não foi 7-0. Porque, como tu perguntaste e eu te respondo, esse foi um caso muito difícil de juntar todos os elementos. Eu costumo fazer o seguinte, eu uso uma metáfora para definir a prova indiciária, a prova circunstancial. Ela é uma colcha de retalhos. Se tu tiver um retalho, 2, 3, sozinho, não é nada, são retalhos. Na medida em que tu costura 9, 10, 15 retalhos, tu faz uma colcha. E a prova indiciária circunstancial é assim. Eu vou juntando os elementos, as evidências, até formar um contexto probatório mais forte. E aí, tem que ser muito habilidoso. Tem que trabalhar muito bem e tem que entrar na mente do jurado. Daí é que todo o contexto implica estudo, oratória, postura, credibilidade, a forma de expor. Foi um júri muito difícil, mas foi um júri grandioso. Terminou no dia 17 de dezembro de 2006. Curiosamente, no dia que o meu Colorado foi campeão do mundo. Saí do júri a 1h e fui ver o jogo às 8 da manhã. Eu gosto muito de futebol, não sei se já percebeu. Perfeito, doutor. Se o doutor hoje fosse deixar uma mensagem final aqui da nossa conversa para aquelas pessoas que estão na faculdade e pretendem ser promotores ou advogados, mas olhando as carreiras jurídicas num sentido mais amplo, o que você falaria para esse profissional? 2 coisas. A primeira, que é básica, leia muito. As pessoas me perguntam quantas horas eu estudei para passar no concurso. E eu vejo respostas de outros profissionais. Estudei 8 horas por dia, 10 horas por dia. Ontem eu vi uma juíza preparadíssima dizer, eu estudava 15 horas por dia. Meu Deus, quem é que estuda 15 horas por dia? Isso é para louco. Mas olha só, sabe quantas horas eu estudava para passar no concurso? Não é a vaidade falando, o cara é um gênio. Não. Gênio, 2 horas. Por quê? Porque eu não estudei para passar no concurso, eu estudava. Desde o meu primeiro ano de faculdade, eu lia 2 horas, 3 por dia, sobre todos os ramos do direito. Penal, civil, processual, civil, ambiental. Foi na época que mudou, que veio a Constituição nova. Eu peguei a Constituição novinha, né? E então, estudar por estudar para aprender, estudar por gosto, não estudar para o concurso. Quem estuda bastante está preparado para ser advogado, vai ser um advogado diferenciado numa sala de audiência. A hora que o juiz der uma pataquada lá, quiser impor um ativismo, e os juízes às vezes fazem muito isso, o advogado vai levantar o dedo, doutor, aqui está assim. Eu fazia isso, eu advoguei com 23 anos. Sim. Eu fazia isso com 23 anos e a juíza ficava sem resposta, eu ficava com vontade de rir. E a outra questão, seja o que você é, se identifique. Eu tenho alma de promotor, espírito de promotor do júri. Júri não é promotor
qualquer. É um promotor específico, é uma tropa de elite, é um sniper. Eu sou promotor do júri. Suponhamos que eu seja defensor. Eu tenho pena dos réus. Eu acho que tudo é fruto da exclusão social, que o réu é vítima da sociedade. Tal. Tem gente que acha isso, paciência, cada um acha o que quer. Vai ser defensor. Não vai ser juiz, nem promotor. Eu sou aquele cara imparcial, quase um padre. Eu ouço um lado, ouço o outro, para depois formar minha convicção. Juiz. Eu sou tímido, não sei falar. Juiz. Juiz não precisa falar, precisa escrever. Eu sou falador, esse é o cara do júri. Fala pelos cotovelos, advogado, defensor, promotor do júri. Se identifique e faça o concurso para o qual você tem vocação. Não faça qualquer concurso, não pense só no dinheiro. O dinheiro é importante, mas uma pessoa infeliz com bastante dinheiro vai continuar sendo infeliz. Eu hoje tenho um bom salário como promotor, né? Poderia ganhar muito mais como advogado, tenho certeza com a capacidade que eu tenho, mas eu estou satisfeito com o que eu ganho. E sou promotor do júri. Ou seja, eu ganho para me divertir. Como dizia o jogador de futebol lá. A gente ganha para jogar bola, diz alguém lá, acho que o Ronaldo disse isso uma vez. E eu também, porque eu vou explicar o termo diversão, né? Eu não me divirto condenando os outros, mas diversão no sentido de fazer algo que a gente tem prazer de fazer. Porque o júri, e me estendendo um pouco, se tu me permite, Claro. o júri, eu escrevi um texto sobre o júri chamado Agonia e Êxtase, que é o título de um filme sobre a vida de Michelangelo. O júri, os profissionais do júri dizem, o júri é uma cachaça, é um vício, a gente não larga. E eu digo assim, o júri é o que me faz bem e é o que me faz mal. O júri é remédio e veneno. Se eu estou estressado, eu quero fazer um júri, para desestressar. Mas aí eu me estresso mais. É coisa maluca, o júri é um sanatório, é um manicômio jurídico, o tribunal do júri. Mas é aquilo que Deus me deu o dom, né? Eu tenho um dom que Deus me deu. Tenho. Ele que me deu, por isso que eu sou pequeno. Toda a honra e toda a glória a Deus, como dizem, é isso mesmo. E seguimos nessa peleja. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade de vir até Novo Hamburgo. Obrigada pela tua humildade e por ter respondido todos os meus questionamentos com muito carinho. Muito obrigada. Eu que agradeço.